Jamais em sua história o Brasil esteve tão perto da catástrofe. Não são eleições comuns. Não são dois partidos que disputam o poder. É uma trágica encruzilhada, um plebiscito. Os eleitores devem decidir sobre uma questão única: se aceita ou não a ditadura comunista. O povo brasileiro disse não e votou maciçamente em Bolsonaro. Mas, infelizmente, a esquerda fundamentalista radical, PT, PCdoB, PSB, PSOL, PSTU, PCB, PCO e os disfarçados PDT e Rede optou e aparelhou todos os poderes dessa malfadada e nefasta república. Se apossou das escolas, universidades e redações, dos jornais, rádios e TVs. Controla a mídia oficial. As organizações Globo receberam do governo Lula 6 bilhões e 500 milhões de reais. Mantém artistas, cantores, músicos, novelistas que aceitam seus dogmas com poucas dotações. Se infiltrou na Igreja Católica e nos quartéis. A vitória de Bolsonaro era evidente e esmagadora. Mas as urnas eletrônicas de primeira geração, apenas existentes no Brasil e no regime comunista na infeliz Venezuela do ditador Maduro, muito admirado pelo PT, Lula, Dilma, Haddad, Manuela, sem direito sequer ao voto impresso, estavam adrede preparadas e fraudaram os resultados. Pelo menos 2.000 denúncias em todo o Brasil. Além dessa fraude, existe a fraude na apuração e quando comunicam os resultados. O objetivo era colocar o poste sem luz, indicado por Lula no segundo turno. Não podiam sonegar totalmente Bolsonaro. Concederam 46% dos votos, bem acima dos 33% das falsas pesquisas. Muito pior será o preparo da fraude no segundo turno. Haddad se fantasia de verde e amarelo, esquece o slogan Haddad é Lula, mas não é suficiente para a vitória. A CNBB se reúne com Haddad e deve apoiar o PT, abertamente ou debaixo do pano. Mas se muitos sacerdotes renegam o sacramento e os votos que juraram, a maioria esmagadora dos católicos é conservadora e fiel à religião. Não vai eleger o candidato da esquerda comunista, Lula Haddad. Essa mistificação não é suficiente. Só a fraude pode garantir a vitória do lulopetismo comunista. Não podem, no momento, negar a imensa superioridade de Bolsonaro. Então, dizem, Bolsonaro, 58%, Haddad, 42% no segundo turno, mas não explicam como o preposto de Lula conseguiu aumentar a sua votação em quase 50%. Na próxima pesquisa, vão tirar um pouco de Bolsonaro e aumentar os votos de Haddad. É assim de pesquisa em pesquisa. Na última, vão afirmar que Bolsonaro e Haddad estão tecnicamente empatados. E as fraudáveis urnas vão declarar que o poste obteve 50,3% dos votos. Os eleitores não importam. O decisivo é quem apura a votação.
faltou um pouquinho, quase nada, para Bolsonaro vencer. Mas é impossível explicar como Bolsonaro não conseguiu uns míseros 4% para vencer as eleições. Pela primeira vez na história universal, não apenas na história do Brasil, mas na história universal, um candidato com 46% dos votos no primeiro turno não vence as eleições. É impossível. Só a fraude pode explicar as aberrações no primeiro e no segundo turno. As lideranças conservadoras nas redes sociais e no YouTube fazem brilhantes análises. Muitos foram eleitos com expressivas votações para o Congresso. Discutem as reformas econômicas na presidência Bolsonaro. São otimistas, mas também abordam a fraude. Apelam para o povo ocupar as ruas ou prometem convocar a multidão. Com razão, propõem que a votação no segundo turno se realize com um voto escrito em urnas comuns fiscalizáveis. Ou pedem para o povo ocupar as ruas e exigir do Congresso que aprove o voto impresso no segundo turno. São propostas corretas e bem elaboradas, mas algo está faltando. Não explicam como colocar as multidões de modo permanente até o dia 28 de outubro em todas as ruas de todas as capitais e cidades do Brasil, como em 1964. Em 1964. E sombras estranhas dançam frenéticas na cratera do vulcão. Novo, Amoedo, libertários MDBistas, Alckmin, Fernando Henrique Cardoso, Tucanato, tantos outros. Figuras deformadas que pedem os pincéis de Goya e El Greco e a pena de Eurípides ou, quem sabe, de Aristófanes. Já viveram em nossa terra grandes poetas, escritores, músicos e um grande dramaturgo, Nelson Rodrigues. 50 anos de Paulo Freire e uma real experiência, uma experiência muito infeliz. O condicionamento pavloviano, behaviorístico, ultra-esquerdista de 3 gerações, deixando um vazio onde nada cresce e prolifera. Se renasce o Brasil restaurado, com certeza hão de florescer a poesia, a literatura, as artes, a música, a pintura, os artistas sem a censura e os controles da extrema esquerda vão contar a nossa história para as novas, as futuras gerações. Mas antes, nessa encruzilhada do destino, é preciso exorcizar o demônio do lulopetismo comunista, impedir a fraude nas urnas e o assassinato. Já tentaram uma vez de Jair Messias Bolsonaro. Um povo desarmado e desorganizado não é capaz de deter a minoria preparada, pronta para assaltar o poder e capaz de atos de extrema violência. As lideranças conservadoras devem se unir, já e agora, para convocar a multidão nas ruas e praças de todas as capitais e cidades do Brasil, dia e noite sem cessar. Essas lideranças têm milhões e milhões de seguidores nas redes sociais e no YouTube. Tiveram milhões e milhões de votos e foram muitos os eleitos. Devem dar o exemplo e permanecer unidos com a multidão nas ruas. Se o povo do Egito foi capaz na Praça Tahrir, o povo do Brasil também é capaz. Lá,
a força principal era a Irmandade Muçulmana. Em nossa terra é muito melhor. A nação unida, a maioria conservadora em defesa dos valores e tradições da cristandade. É Bolsonaro, é a restauração do Brasil. Falem com sacerdotes dignos e honestos, padres, bispos, cardeais, que honram o sacramento e os votos que juraram. Falem com os pastores evangélicos, católicos e evangélicos, unidos em imensas passeatas e carreatas em defesa da nação, da família, da religião, da liberdade. A Santa Cruz, a Cruz de Cristo, erguida bem alta para deter a fraude nas urnas e o lulopetismo comunista. Falem com os caminhoneiros para não aceitarem a fraude nas urnas. O lulopetismo e a extrema esquerda controlam os sindicatos, bancários, eletricitários, petroleiros, motoristas de ônibus. Mas isso não significa que os eletricitários, petroleiros, bancários, motoristas de ônibus votem no lulopetismo, em Lula, no poste Haddad, Manuela, PCdoB, PSDB, PSOL. Falem, apelem para os trabalhadores dessas categorias. É a hora sagrada da batalha. Senhoras e senhores líderes conservadores, lutem com todas as forças ou serão varridos pela extrema esquerda. Travem o bom combate, defendam a fé, salvem a nação e as novas gerações. Palavras finais. Sei que não tenho visualizações e menos ainda seguidores. Talvez eu não possua capacidade de comunicação. Permaneço oculto numa espécie de esconderijo que divido com o meu parente argentino, Juan Grabois, amigo do Papa Francisco e esquerda sumida. Apenas cumpro o meu dever. Falo com dezenas de pessoas e faço alguns vídeos. E todos os dias rezo ao Senhor dos altos céus, ao patrão lá de cima. Salve o Brasil! Não permita que a nossa terra seja uma Venezuela ou Cuba ou muito pior. Rezo para que as minhas análises e advertências sejam absurdas sem sentido e nunca se realizem. Minha esperança, Bolsonaro, presidente, assume no dia 1º de janeiro e restaura o Brasil.